Hoje, no bate-papo com o autor, eu vou conversar com o Procurador da República, Manuel Pastana. Ele está aqui para falar sobre o seu livro De Faxineiro a Procurador da República, que está na segunda edição e que, pela história relatada, ganhou o troféu Superação em 2009 no programa Mais Você, da Rede Globo. Olá, doutor Pastana, muito obrigada pela presença do senhor. Eu que agradeço ao convite. A sua obra é uma autobiografia da trajetória de uma pessoa determinada que não se deixou vencer pelos obstáculos da vida e que, através dos estudos, chegou onde muitos sonham em chegar, mas poucos conseguem. Conte-nos um pouco sobre o que o motivou a escrever este livro. Bom, exatamente isso. Ajudar as pessoas, né, que eu tive realmente muita dificuldade, porque não é fácil, ainda mais no meu tempo, que em 1980 eu cheguei em Brasília, praticamente eram poucos os concursos públicos, né, e praticamente não havia cursinhos preparatórios. Então o primeiro concurso que eu fiz, era um concurso que só exigia o primeiro grau, e 3 tentativas eu quase que erro o nome. Tão nervoso que estava, não tinha conhecimento, não tinha experiência. Embora eu fosse já um aluno bastante interessado em aprender, né, mas o concurso era uma novidade para mim. E a informação de alguém que já tinha passado, depois de 3 tentativas, uma informação de uma pessoa que tinha passado no mesmo concurso, ela me indicou os livros que eu deveria estudar, que naquela época em Brasília não havia o cursinho, que era um concurso para a Escola de Especialista de Aeronáutica, que fica em Guaratinguetá, e só havia cursinho no Rio e em São Paulo. Em Brasília não havia. E mesmo que houvesse, eu também não teria condições de pagar o cursinho. Pra você ter uma ideia, naquela época eu não tinha dinheiro sequer para pagar passagem de ônibus. Eu trabalhava de faxineiro, né? E algumas vezes vendia livro, mas também não conseguia vender muitos. E com essa ideia, com essa dica dessa pessoa, eu passei na quarta tentativa. Depois de 3 reprovações, eu passei na quarta. Só que, para infelicidade minha, eu fui reprovado no exame médico. E eu não esperava por essa reprovação, porque eu era militar, eu era soldado, recruta, e quando estava todo feliz, depois de 3 tentativas frustradas, a aprovação na quarta, parecia que eu tinha ganho na Mega Sena. Naquela época não havia Mega Sena, era a loteria, mas todo mundo me cumprimentava, ia com aquela felicidade toda, achando que finalmente iria ingressar na Escola de Especialista de Aeronáutica, era o meu sonho de criança. Sofri essa reprovação, frustração total, e aí vieram todos aqueles que me elogiavam, que me chamavam de esforçado e tal, eles vieram me aconselhar a desistir. Inclusive, alguns deles até disseram que nasceu para carregar pedra, morrerá carregando pedra, né? Realmente, eu perdi o piso, perdi o chão. Por alguns meses eu entrei, pensei em desistir tudo, voltar para a Ilha do Marajó, né? Mas aí vem sempre aquela esperança em que você não deve. Algo me dizia que eu não deveria desistir. Fiz a cirurgia, resolvi o problema médico e finalmente na 5ª tentativa eu fui aprovado novamente e ingressei na Escola de Especialista. E essas reprovações, que foram extremamente desconfortantes para os meus objetivos, no final elas se transformaram, né? Que cada reprovação que eu tinha, eu procurava tentar corrigir aquilo que eu tinha errado. E aí eu me transformei no primeiro concurso, já depois de formado em Direito, para nível superior eu já passei em primeiro lugar. E aí esta história, uma história de vida, que em determinados momentos aí muitos leitores até me escreveram perguntando se não era obra de ficção, porque era tanta, imagina tudo de dar errado para você e depois você consegue superar. Mas é justamente isso que eu passo pro leitor, que qualquer pessoa, qualquer um, digo isso, eu falo de experiência própria e de conhecimento, porque eu conheço muitas pessoas que também tiveram muito problema e conseguiram sucesso. E é isso que eu coloco neste livro. Conte pra gente, doutor Pestana, como é que foi desenvolvido
esse livro, quanto tempo que o senhor gastou para escrevê-lo, se contou com a ajuda de outras pessoas, como é que foi esse processo? E até falar também sobre a divisão do livro, né? São vários focos, né, que o senhor dá aqui. O seguinte, eu sou muito pragmático. Desde quando eu me interessei pela leitura, porque na verdade eu me interessei pela leitura por causa de uma reprovação. Eu estudando na Ilha do Marajó, na terceira série do primário, eu fui reprovado. E fui reprovado, né? Fui reprovado porque eu não gostava de estudar nem de ler. E então eu levei uma surra do meu pai e uma surra da minha mãe, né? Mas o sofrimento físico foi bem menor do que o sofrimento moral. Porque nós estávamos numa pequena cidade, passávamos muita necessidade para estudar, que antes, eu nasci, né, na Ilha do Marajó mesmo, onde só havia uma casa e 3 quilômetros outra casa, e que o meio de transporte eram canoas, né? E a minha mãe, que se alfabetizou remando todos os dias, que a minha mãe era muito esforçada, nos levou para a cidade e chegamos lá, passando necessidade, porque lá no interior da ilha pelo menos não passava necessidade. Tinha caça, tinha pesca, naquela época o Ibama deixava de caçada, e não passava. E na cidade tinha que comprar tudo. E lá eu, passando necessidade, não queria estudar. Então sofri essa reprovação e a partir daí, né, a ficha, entre aspas, caiu de, bom, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer, eu tenho que compensar o esforço, né, da minha mãe e para mudar de vida, eu queria. E aí foi aí que eu comecei a me interessar pelo estudo, né, e realmente passei, claro, muitos obstáculos, como eu falei na pergunta anterior. Coloquei neste livro, que está na primeira fase, que é a primeira parte do livro, que o livro tem 5 partes. A primeira parte eu trato desta história aí, que é uma história realmente de muita dificuldade. A segunda parte eu trato das técnicas e estratégias que eu adotei, porque são duas verdades num concurso público. No concurso público não passa se não estudar. Não existe milagre, não existe... Ninguém vai passar no concurso. Se alguém disser para você que passou no concurso público sem estudar, ou ele está mentindo, ou fraudou. Infelizmente, eu digo, não tenho dados estatísticos seguros, mas infelizmente há fraude em concursos públicos. Agora eu digo, na minha época, inclusive quando comecei a estudar, já havia. Mas é igual, eu considero isso aí igual causa injustiça. Né? Tem muita gente que não procura o Poder Judiciário porque diz, não, os juízes são corrompidos, eles vão vender sentença, o outro lá porque tem dinheiro vai comprar e tal. Realmente isso acontece. Né? Eu sou do Ministério Público Federal, a gente sabe, mas são casos raros. O advogado que sabe pleitear, o advogado que sabe demandar, ele consegue sucesso porque tem sim, a grande maioria dos magistrados, eles agem de acordo com a lei. E a mesma coisa no concurso público. Eu vou dizer assim para você, assim, sem nenhuma referência técnica, apenas por experiência. Eu diria para você que uma média de 20% dos concursos públicos são fraudados. A venda de gabarito, a Polícia Federal, principalmente, tem um trabalho intenso nesse sentido, mas eu penso da seguinte forma, 80% não é. Então, você que se preparou consegue, estudando e com estratégia. Porque também eu tenho a minha estratégia de estudo, todos os colegas que eu vejo, eles têm a sua estratégia. É muito difícil passar sem estratégia, né? E necessariamente tem que estudar. E essa está na segunda parte do livro. Terceira parte eu trato do meu trabalho no Ministério Público Federal, né? Na quarta parte também relacionados à atualidade e assuntos complexos, né? Dos bastidores do poder, porque para mim todo livro tem que ter uma pitada de polêmica. Né? E o meu livro também tem essa polêmicazinha, que é para incentivar o leitor. Eu não gosto de ler, por exemplo, eu não tenho aptidão para escrever, por exemplo, receita de bolo, essa coisa aí, que era um livro mais... Então meu livro tem que ter uma pitadazinha de polêmica, e tem.